Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo. Professor Eduardo Tanaka, e vamos entrar no título Direitos e Vantagens, falar sobre vencimento e remuneração. Vamos falar sobre o din-din. Você que quer ser servidor público e será, é importante você saber, né, quais são os seus direitos, suas vantagens, como vai ser seu vencimento, sua remuneração. Então vamos lá. Começando aqui, só para você ter uma ideia, né? Você que pegou o seu edital, por exemplo, e viu ali que tem direitos e vantagens, na verdade é tudo isso aqui, é vencimento, vantagem, férias, licença, todos esses capítulos. Afastamento, concessões, tempo de serviço, direito de petição, ou seja, a gente vai ver todos os capítulos, vamos assistindo as aulas aí, tá? Mas vamos começar então com o artigo 40. Ele fala o seguinte, ó, vencimento é a retribuição pecuniária, em dinheiro, pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Então, para cada categoria tem ali o valor, olha, auditor fiscal, o valor do vencimento é tanto, tá lá, né? Qual a diferença de vencimento e remuneração? Porque para a gente, né, para quem não estudou direito administrativo, vencimento e remuneração é a mesma coisa, mas remuneração é o vencimento, ou seja, seria o salário básico, né? O salário básico, vencimento básico do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, estabelecidas em lei também. Então imagina que você tem a seguinte situação. Imagina que você recebe, né, vencimento aqui, vamos supor, vou colocar de 5 mil reais, vai? 5 mil reais o vencimento. Muito bem. Vamos supor que a sua gratificação seja, por exemplo, de R$ 1.000. R$ 1.000 de gratificação. Legal. Qual é a remuneração? Então, você tem um vencimento, está lá estabelecido em lei, 5 mil. Uma gratificação permanente, né? Aqui ele fala vantagens pecuniárias permanentes. Então, é comum na administração pública você ter o salário básico, ali, o salário, entre aspas, o vencimento básico e as gratificações. Então, vamos supor, olha, cada ano que você trabalha no seu cargo aí, você tem direito a um valor X, né, por mês, que seria a gratificação. E está lá previsto em lei. Então, vamos supor que a gratificação é de R$ 1.000. E aí, você vai ter, somando uma remuneração. Remuneração, então, é a soma do vencimento básico ali, né? O vencimento mais a vantagem permanente, uma gratificação permanente, né? Aí vai dar R$ 6.000. Beleza? E esse valor, vencimento mais gratificação mais vantagem permanente, é a remuneração, que ela não pode ser reduzida. Ela é irredutível, né? Beleza, então vamos ver aqui o parágrafo primeiro. Ele fala o seguinte: a remuneração do servidor investido em função ao cargo em comissão será pago na forma prevista no artigo 62. Então, quem está na função de chefe, por exemplo, né, ele tem um valor a receber. E está lá no artigo 62, né, que não diz muita coisa também. Olha que diz o artigo 62, tá? Isso aqui a gente vai estudar lá para frente ainda. Servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia, assessoramento, cargo de provimento em comissão de natureza especial e devida retribuição pelo seu exercício. Né? Não falou muita coisa. Ou seja, se você, por exemplo, é auditor fiscal, é um analista do INSS, é um técnico do INSS, se você vai exercer uma função de chefia, além do valor que você recebe como técnico, como analista, como auditor, você recebe também, né, o valor referente à sua função de chefia também, né? Beleza? Legal. Aí, para o segundo fala, o servidor investido em cargo em comissão de órgão, entidade diversa de sua lotação, receberá remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 93. O que é isso? Imagina que você é auditor da Receita Federal e aí você é cedido pela União para trabalhar
na Secretaria da Fazenda do seu estado. Sei lá, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Estão precisando de uma pessoa que tem expertise, né, que conheça, né, os tributos, enfim. E aí ele solicita a União cede essa pessoa para trabalhar lá na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, por exemplo. Quem que vai pagar o salário dessa pessoa? Quem que vai pagar a remuneração dessa pessoa? Vai ser a Receita Federal? Nesse nosso exemplo hipotético, não. Não seria justo, ele está cedido, está trabalhando, está lá, né, batendo cartão, lá cumprindo o seu horário, de segunda a sexta-feira, trabalhando para o Estado de São Paulo, né, para a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Então, quem vai pagar vai ser a pessoa que fala ali no artigo citado, 93, parágrafo 1º, que nessa hipótese, sendo a exceção para o órgão, entidade do Estado, do DF ou dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária. Quem que é cessionário? No nosso exemplo, é quem recebeu a pessoa, né? Mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Beleza? Então, você tem, a princípio, né? Vai ser para o cessionário, a pessoa que está recebendo aquele servidor cedido. No nosso exemplo, o Estado de São Paulo. Tá? Muito bem. Parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagem de caráter permanente, como eu falei, é irredutível. Acabei de falar que ele não pode ser reduzido, né? Isso levando em conta o quê? Levando em conta, né, as vantagens de caráter permanente. Porque tem vantagem que não é caráter permanente, como hora extra, por exemplo, né? Pode variar de mês a mês. Parágrafo 4º. É assegurada isonomia, igualdade de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho, né? Então, imagina que você tem os auditores fiscais da Receita Federal e o auditor fiscal do trabalho. Se você pegar o salário, a remuneração desses auditores é praticamente a mesma, né? Ele vem aí a cumprir a isonomia, eles têm funções importantes para o Estado, a responsabilidade é grande e tudo mais, conhecimento técnico, o nível de escolaridade e tudo mais, né? São compatíveis, então eles têm ali uma isonomia, né? Então, você tem aqui servidores com cargo e atribuições iguais e semelhantes, tem que ter ali essa isonomia, mesmo que entre poderes, entre os três poderes, tá? Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Tranquilo isso aí, né? Graças a Deus, né? Já é difícil a pessoa conseguir sobreviver com o mínimo, imagina com valor inferior ao salário mínimo. Artigo 42. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes. Então, ele está falando aqui do teto. O teto, pessoal, o teto ninguém pode receber mais do que os ministros do STF. Ninguém. Nenhum servidor. É o teto do teto. Mas aí você tem subtetos, né? Então, no Poder Executivo, ninguém pode receber mais do que ministros do Estado. Tá? Só por curiosidade, eles recebem cerca de R$40 mil. No Poder Legislativo, ninguém pode receber mais do que os membros do Congresso Nacional, né? Os nossos queridos deputados federais e senadores, né? E, obviamente, no âmbito do Poder Judiciário, ninguém pode receber mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o teto de tudo, né? Estão recebendo o teto, se não me engano, por volta aí de 45 mil por aí, né? Dá uma olhada aí no seu Google, dependendo aí do ano que você está assistindo a minha aula, tá bom? Vai variar o valor desse teto, tá? Beleza. Exclui-se do teto da remuneração, esse teto que acabamos de falar, está excluído, as vantagens previstas no inciso 2A
7 do artigo 61. Inciso 2 a 7 do artigo 61 está aqui embaixo. Então, pode ultrapassar do teto quando você vier receber gratificação natalina. Imagina, o meu salário é mais ou menos de 30 mil reais. Quando eu venho receber gratificação natalina, ele sobe para 60, vai ultrapassar o teto, né? Mas não tem problema nenhum, está excluído. Que mais? Adicional do exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Então, se a pessoa, né, recebe, sei lá, um salário de 30 mil reais e um adicional aí de 10 mil reais, vai dar 40 ou mais, né? Então, está excluído, não tem problema. Pode receber mais do que aquele teto e subtetos. Adicional da prestação de serviço extraordinário, hora extra. A pessoa fez muita hora extra, deu lá 50 mil reais de salário, né? Pode receber um valor maior do que o teto, que é o ministro do STF, ou o Poder Executivo, os ministros de Estado. No Poder Legislativo, os membros do Congresso. Adicional noturno, adicional de férias também, né? Você somando pode ser superior aos tetos e subtetos que acabamos de ver. Tranquilo? Legal. Então tá lá, o servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. Então, gente, você não precisa nem ser estudante de concurso público, mas se você trabalha, você sabe. O que acontece quando você falta sem motivo justificado? Ora, você perde o salário do dia, não perde o salário do dia? Perde. É a mesma coisa. Sem motivo justificado, você perde o salário do dia também. Aí, se for por motivo justificado, aí depende. Se for uma questão de saúde, eu estava doente, apresento atestado, eu não perco aquele dia. Não é? Se eu fui lá doar sangue, por exemplo, eu não perco aquele dia. Beleza. Mas se for um motivo justificado que não está previsto na lei, por exemplo, eu precisei, eu não faltei porque meu carro quebrou, eu faltei, não vim, eu faltei porque meu carro quebrou. Motivo justificado, só que não está previsto na lei, quando o carro quebra eu ganho meu dia. Aí eu vou ter descontado a minha falta. Beleza? Quando eu chego atrasado ou quando eu saio mais cedo, o que acontece? Eu vou perder aquele tempo que eu deixei de trabalhar, né? Proporcionalmente. Né? Não vou perder o dia inteiro, mas se eu cheguei uma hora atrasado ou sair de repente uma hora mais cedo, também perco aquele tempo. Beleza? É tranquilo, né, pessoal? Olha lá. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, a urgências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97, como exemplo, a doação de sangue. Depois, 97, a gente vai ver lá para frente. Aí, nesse caso, beleza, você pode doar sangue e você não vai receber a falta, você vai, né, ter pago aquele dia inteiro. E as saídas antecipadas, beleza? É lógico. Aqui ele dá uma ressalva, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente da ocorrência a ser estabelecida pela chefia imediata. Então quer dizer que se eu compensar aquele horário, nesses casos aqui no item do inciso 2, né? Se eu compensar o horário, cheguei atrasado, saí mais cedo, se eu compensar o horário e acertar isso com a chefia, estou pagando o meu horário, né? Aí, tudo bem? Aí tudo bem, você não vai deixar não vão descontar do seu salário. Beleza? Legal. Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício, como eu falei para vocês, né? Falta justificada decorrente de caso fortuito ou força maior. Olha, imagina, né, que teve ali uma greve de transportes públicos, tá? Nesse caso, fortuito força maior pode ser compensada a critério da chefia imediata, sendo assim considerados como efetivo exercício. Artigo 45. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Então, remuneração, você já sabe o que é, né? Provento seria aí a aposentadoria, por exemplo. Então, você não pode ser descontado se não há uma imposição legal ou mandado judicial, né? Por exemplo, eu sou descontado
pelo meu sindicato. Mas por quê? Porque eu assinei ali pedindo, solicitando para descontar. Beleza. Né? Pessoa que paga pensão de alimentos era descontada porque tem um mandado judicial, uma imposição judicial, uma ordem do juiz mandando descontar a pensão de alimentos para a família. Também, né? Legal. Artigo 56. As reposições e indenização erário atualizada até 30 de junho de 94 são previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Aqui dá essa data, muito dificilmente cai essa data, porque essa data aqui é quando começou praticamente o plano real e a economia tinha muita inflação, né? E ela se estabilizou. Então, até essa data, você faz o quê? Era feita a atualização monetária. Então, vamos supor que eu tenho que indenizar os cofres públicos, reposição e indenização erário, né? Imagina que eu estava lá dirigindo a viatura da Receita Federal e, por culpa minha, eu bati a viatura, danifiquei a viatura por culpa minha e eu tenho que pagar. Tem que repor, tem que indenizar o erário, porque ela foi consertada e tudo mais, eu tenho que pagar o conserto, né? Como que acontece isso? Até essa data aqui, era feita uma atualização monetária, né? Se tinha dado R$1.000, aí com a atualização monetária, provavelmente o valor ia subir, né? Passado essa data aqui, não há atualização monetária. E aí? Estou devendo lá R$1.000 de conserto da viatura que eu bati. Beleza, eu vou ter que pagar o prazo máximo de 30 dias. Ah, mas eu não tenho R$1.000. Como que eu faço? Pode ser parcelado, pedido interessado. Sendo que o valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão, né? Então, se o meu salário é de R$1.000, né? Tudo bem, R$1.000 não é o salário mínimo, né? Vamos supor que o meu salário é R$10.000. O valor de cada parcela não pode ser inferior a 10%, não pode ser inferior a R$1.000. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Artigo 46, parágrafo 2º. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela. Então, o que aconteceu aqui? Era para você ter ganhado R$10.000 de remuneração, só que sem querer veio R$11.000, R$1.000 a mais. O que acontece? Vai ter que repor esse valor que foi pago a mais, sem querer, né? Sem querer, a administração pagou R$1.000 a mais, tem que repor esses R$1.000, né? Em uma única parcela, porque o dinheiro está no seu bolso ainda, né? Ah, mas eu gastei, não importa, azar o seu, vai ter que repor. Parágrafo 3º, na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento de decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição, né? Então, imagina que você ganhou uma ação liminar, uma ação provisória, né? Você iria receber R$1.000 por mês a mais. Só que aquilo foi revogado, a decisão, como é provisória, foi rescindida, foi revogada. Então, eles vão atualizar e você vai ter que repor esse valor. Nesse caso, eles vão atualizar e você vai ter que repor esse valor. Artigo 47. O servidor em débito com erário são os cofres públicos, né? Que for demitido, exonerado, né? Ou tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Então, imagina que a pessoa foi demitida, né? Está devendo dinheiro e foi demitida. Ele vai sair e não vai pagar, então tem 60 dias para quitar o débito. E se ele não quitar o débito em 60 dias, ele vai ser inscrito na dívida ativa. Inscrição na dívida ativa, a gente não vai aprofundar, mas seria a lista negra aí do Estado, dos devedores, e a partir daí o Estado pode executar,
né, pode executar, pode, né, como se você tivesse assinado um cheque. Quando você assina um cheque, né, a qualquer momento a pessoa que recebeu aquele cheque, se estiver sem fundo, ele pode te executar na justiça, não é verdade? Então, quando a pessoa é inscrita na dívida ativa, a qualquer momento o Estado pode ir lá te levar para a justiça para você pagar, né, os valores que são devidos. Beleza? Legal. E artigo 48. Os vencimentos da remuneração em provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto no caso de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Tá? Eu não vou aqui aprofundar o que é arresto, sequestro ou penhora, mas você pode, eu coloquei aqui a descrição, mas, por exemplo, imagina que a pessoa está devendo 10 mil reais. Está devendo 10 mil reais para o Estado. Olha, não vou pagar, não quero pagar, não vou pagar, beleza. Então, o que o Estado pode fazer? Pode sequestrar um bem. Olha, tem uma moto no valor de 10 mil reais, vamos pegar aquela moto ali, aquela moto vai servir para pagar os 10 mil reais que ele deve. Né? Depois eles acabam leiloando a moto. Né? Então, isso aí seria aí o que a gente chama de penhora. Né? Sequestro, arresto também é mais ou menos, é também para prevenir, né? Para prevenir com que a pessoa pague o valor devido. Tá? Então, sobre a sua remuneração, gente, remuneração é dinheiro sagrado. Não é que nem uma moto, um carro, não é tão sagrado assim. A remuneração tem caráter alimentício, alimentar, né? Então ele não pode sofrer um sequestro, uma penhora, a remuneração, não pode. Essa é a regra. A não ser que essa remuneração ela vá alimentar outras pessoas. Então você tem a exceção, que é no caso de prestação de alimentos. Aí sim pode sofrer lá o sequestro, a penhora, o arresto, não é verdade? No caso de prestação de alimento resultante de decisão judicial. Beleza? Aí sim é uma exceção. Vamos ver como cai em prova, vamos ver se você conseguiria fazer essa questão aqui, né? Tenta fazer em casa, eu vou corrigir. Dá uma pausa aí que eu vou corrigir agora. O vencimento, a remuneração ou provento do servidor público pode ser objeto de penhora. Não pode não. Mas ele está falando que no caso de prestação de alimentos, prestação de alimentos decorrente de decisão judicial, é exceção e pode. Legal, então está certa afirmativa, beleza? Legal. E se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal, manda lá também, me siga lá no Instagram, Edudu Tanaka, sempre quando tem uma coisa interessante eu coloco, eu posto, quando tem aula nova eu posto lá no Instagram também, né, para você ficar sabendo das novidades. Estamos aí juntos, seguindo juntos. Né? É importante que você não desista jamais se você quer realizar seu sonho. É um passo por vez e você vai conseguir. Beleza? Tamo junto, grande abraço, até mais, bons estudos, até mais, tchau, tchau.